Dias antes de ser demitido, Bayar Gontijo enviou por e-mail uma mensagem de vídeo para 15 mil funcionários da Oi, que ele presidia desde o início de 2015. O tom da mensagem era de alerta, mas o objetivo era tranquilizar. Notícias negativas viriam, disse Gontijo, mas não havia com que se preocupar. Bastava continuar trabalhando, que daria tudo certo, com a maior operadora de telefonia fixa do Brasil e a quarta maior no segmento de telefonia móvel. Àquela altura, até os fios de cobre dos cabos da Oi sabiam que os motivos para preocupação eram muitos. A empresa estava afogada numa dívida de 65 bilhões de reais. E a Oi estava metida numa brutal negociação com seus credores. Curiosamente, este comportamento é muito comum nas empresas que estão vivendo o estágio 3 de declínio. Estamos falando como as gigantes caem, a partir dos insights do livro do Jim Collins. Neste livro ele avalia o que faz com que gigantes do passado percam espaço, tomem decisões equivocadas e mergulhem no abismo do declínio. No estágio 3, a gente encontra alguns indicativos de que algo não vai bem e que a empresa está indo para o buraco. É possível perceber que há uma tendência de minimizar ou justificar a não utilização de dados negativos, em vez de presumir que há algo errado com a empresa. Os líderes costumam salientar e enfatizar elogios e fazer publicidade externa. Grandes apostas e metas ousadas sem validação empírica. Os líderes definem metas audaciosas ou fazem grandes apostas que não são fundamentadas em experiência, ou pior, que não se sustentam diante dos fatos. No estágio 3 do declínio, corre-se um enorme risco com base em dados ambíguos. Quando diante de dados imprecisos, decisões que apresentam uma desvantagem potencialmente grave ou catastrófica são tomadas, os líderes assumem uma visão positiva e correm o risco de abrir um buraco abaixo da linha d'água. Há um desgaste da dinâmica das equipes, uma notável queda de qualidade no diálogo, nas discussões. Há uma tentativa de culpar o mundo externo e não olhar os problemas internos. Em vez de confrontar a dura realidade, os líderes e as empresas se reorganizam constantemente. As pessoas se preocupam cada vez mais com a politicagem interna, elas existem no meio empresarial, e não nas condições, nos desafios que a empresa deveria estar se concentrando. Há um desapego arrogante, as pessoas no poder tornam-se arrogantes, elas são símbolos de mordomias, de status da classe executiva, elas possuem salas e escritórios luxuosos e eles ficam desconectados da vida real. Deste momento resta o estágio 4 do declínio, que é aquele marcado por uma luta desesperada pela salvação. Mas salvação essa que é para poucos. A grande maioria não consegue sobreviver no estágio 4 do declínio e passam para o estágio 5, que é fatal. Neste estágio 4,
há muitas lições a aprender. Jim Collins nos diz: no dia 19 de julho de 1999, a HP anunciou Carly Fiorina, da Lucent Technologies, como nova CEO. Ela havia sido destacada pela Fortune, revista americana, como a grande supervendedora dos Estados Unidos, a mulher mais poderosa no mundo dos negócios. Quando se anunciou que a velha e séria conservadora HP havia contratado uma mulher, uma celebridade, uma mulher poderosa, empolgante, uma mulher atraente do mundo dos negócios, isso fez com que um frenesi tomasse conta do mercado. E a HP se viu com uma celebridade no cargo de CEO. O retorno sobre as vendas mostrou um padrão errático, começando aos 7% durante o primeiro ano completo de Fiorina, ficando negativo em 2002, sendo a primeira perda anual da HP em seus 5 anos de história como empresa de capital aberto, e terminando em 4% durante seu último ano completo na HP. A permanência de Fiorina no cargo chegou ao fim no dia 7 de fevereiro de 2005, quando o Conselho de Administração da HP se reuniu em uma sessão especial no aeroporto de Chicago e ali mesmo demitiu-a. Então, nessa fase 4, o que é preciso entender? Não adianta pensar em mudanças estratégicas baseadas em ideias não comprovadas. Não adianta ficar tentando novas soluções, novas tecnologias, novos mercados, novos negócios, fazer muita badalação e alarde. Não adianta ficar tirando para tudo quanto é lado. É preciso muito foco. É preciso muita disciplina. É preciso fazer um diagnóstico, como disse e me ensinou Abílio Diniz no curso que fiz com ele. É preciso fazer um diagnóstico correto. Gaste o tempo que for necessário para elaborar esse diagnóstico. Ele precisa ser absolutamente verdadeiro. Porque deste diagnóstico nós vamos partir para a construção do planejamento. Planejamento estratégico. O que é que nós vamos fazer para mudar essa situação que o diagnóstico revelou? E se o planejamento estratégico for bem feito, iremos para a execução. E executaremos o que foi planejado, que é decorrente de um diagnóstico correto. Então tudo vai funcionar bem. É preciso, portanto, entender esse processo. Determinar com clareza o que é essencial, o que deve ser mantido com firmeza e o que precisa ser mudado. Focar nos pontos fortes, focar nas oportunidades. Se desfazer do que não tem mais relevância, se desfazer dos pontos fracos. Lembram que eu disse que a Oi Móvel, a Oi, na área de telefonia móvel, ocupava o 4º lugar. Portanto, por que ficar com um negócio onde você é o 4º colocado? Você não é o primeiro, não é o segundo, nem é o terceiro, é o 4º colocado. Há relevância em continuar sendo dono da Oi Móvel? Não. Melhor fazer o quê? Vender isso. E usar esse dinheiro para reduzir o seu endividamento. Usar o seu dinheiro, esse dinheiro, para fazer investimentos. Assim como foi decidir vender a Unitel, operadora de telefonia em Angola. Angola faz parte da estratégia de transformação, de sobrevivência da empresa aqui no Brasil? Não, vende-se. Data centers, torres de transmissão, tem alguma relevância e importância para a nova Oi que queremos construir?
baseada em tecnologia e fibra ótica, não. Venda-se também isso. Então veja que a partir do momento que você tem um diagnóstico e um plano estratégico, fica fácil tomar as decisões do que a gente deve descontinuar, do que a gente deve vender e de onde a gente deve concentrar os nossos investimentos daqui para frente. É isso que é importante, é isso que importa. Nesse aspecto, nós diríamos e afirmamos que a Oi vem fazendo um belo trabalho. A Oi fez um bom diagnóstico, a Oi fez um bom planejamento estratégico, a Oi entregou uma boa execução do planejamento estratégico feito em 2019 por Rodrigo Abreu, quando assumiu a presidência da Oi. Após essa mesma empresa trocar de presidente em 11 ocasiões, desde que foi privatizada a Telebrás, surgido a Oi teve 11 presidentes ao longo de sua história. A chegada de Rodrigo Abreu é um divisor de águas, porque numa reestruturação societária, antigos controladores deixaram o poder, deixaram a empresa, após quase arruiná-la. Uma nova governança é criada e essa governança dá autorização ao Rodrigo Abreu para fazer o diagnóstico correto, o planejamento adequado. E homologa esse novo planejamento, acredita nesse novo planejamento e dá ao Rodrigo Abreu tempo para que possa cumprir o plano. E ele cumpre o plano de 2019 a 2021, faz uma nova leitura de visão de futuro para 2022 e 2024. E, novamente, recebe o aval do seu conselho de governança, do seu conselho de administração. E o mandato de CEO da Oi, de Rodrigo Abreu, vai até 2024. Ou seja, os acionistas, controladores, dão a ele este voto de confiança para conduzir essa transformação, até chegar a um ponto que é onde a Oi levará a Vital, empresa de infraestrutura de fibra ótica, para fazer o seu IPO nos Estados Unidos. Não tenho a menor dúvida que lá será. Nos Estados Unidos. Eu, no lugar do Rodrigo Abreu, ficaria até o pós-IPO, que deve ser em 2025. E aí, deixaria o comando da Oi, com uma bela história para contar, um bom livro para escrever, virar consultor, presidente de conselhos de outras empresas, fazer parte do conselho de outras empresas, dar palestras, tirar um período sabático, viajar com a família, me dedicar à música que ele gosta, ele ter uma banda, aos esportes, enfim, fazer outras coisas. Após um período muito difícil, venhamos e convenhamos, à frente dessa história da Oi. Não é uma história fácil. Ele próprio sempre diz, quem procura, como é que ele fala? Quem procura uma vida pacata não pode estar empregado na Oi. Aqui a gente tem surpresa todos os dias, aqui a gente tem um leão a matar todos os dias, né? Então, é uma vida com muita dinâmica, com muitos enfrentamentos. Tirar uma empresa do estágio 4 não é uma tarefa fácil. Estágio 4 do declínio, esse estágio precede a morte, que é o estágio 5. Jim Collins diz o seguinte: 8 das 11 empresas em declínio
que constituíram a análise que fizemos buscaram um CEO externo durante o período de queda, ao passo que apenas uma das empresas de sucesso procurou CEOs fora da empresa em períodos comparáveis. Em nossa pesquisa, mais de 90% dos CEOs que transformaram empresas de boa a excelentes foram desenvolvidos dentro das empresas. Enquanto isso, mais de 2/3 das empresas usadas em comparação contrataram um CEO de fora, mas não conseguiram dar um salto semelhante. Aos 14 anos, eu me vi absolutamente aterrorizado, olhando para baixo no topo de um paredão de 30 metros de altura, enquanto aprendia a fazer o rapel como parte de um curso de escalada de montanhas. A âncora se deslocou inesperadamente e eu instintivamente me estiquei para me agarrar ao paredão e abri a mão na qual eu segurava o freio. Ao reagir com medo e tentar me salvar, acabei aumentando o perigo. Felizmente, meu instrutor me pegou com a corda de segurança, mas aprendi uma importante lição de vida, disse Jim Collins. Quando nos vemos em dificuldades, quando nos vemos prestes a cair, nosso instinto de sobrevivência e nosso medo evocam um comportamento automático de recuo absolutamente contrário à sobrevivência. Justamente quando precisamos agir com tranquilidade e cautela. Nessa hora corremos o risco de fazer o contrário e provocar os resultados que mais tememos. Se quiser reverter o declínio, seja firme em relação ao que não deve fazer. Se quiser reverter o declínio, seja firme em relação ao que não deve fazer. Uma grande lição para as empresas, para os líderes e para as nossas vidas pessoais. Gostou do vídeo? Deixa o like, compartilhe com os amigos. Fique com Deus e até a próxima. Tchau.